Carlo Acutis, novo beato da Igreja Católica, né? Reconhecido pelo Papa, hoje está rodando muito nas redes sociais, a Igreja reconhece ele como beato e declara que oficialmente o dia da comemoração da sua entrada no céu será dia 12 de outubro, então comemoraremos o dia desse beato no dia 12 de outubro anualmente. E quem teve a oportunidade de olhar um pouquinho para a história dele, olhar um pouquinho o que ele viveu, como ele foi, não tem como não se incomodar interiormente com a vida de santidade desse jovem. Muito jovem, um quase santo, né? Santidade das nossas épocas, porque beatificação e canonização são diferentes. Então, beato, ele se tornou um beato, né? Então, a canonização vem depois da beatificação, que aí sim a igreja reafirma a santidade da pessoa. Com a beatificação, a igreja já autoriza a veneração da santidade e reconhece a vida de santidade da pessoa. Então, esse jovem que vivia em adoração, buscou, estudou, conhecia muito sobre os milagres eucarísticos, mesmo a família não sendo tão católica, ele doou realmente a vida para pregar, para doar, para falar mais de Jesus Eucarístico, que era o amor da vida dele. Então, em cima desse marco para a igreja hoje, em tempos em que a gente está vivendo de tão raros novos santos. Esses tempos atrás eu refletia com um amigo meu assim: todos os períodos da Igreja Católica, se a gente for ler e estudar a vida dos santos, né, a gente observa que em cada período da igreja, cada dificuldade que a igreja viveu, Deus levantou um santo. Deus levantou um santo para defender contra a heresia tal, contra a luta tal, de diversas formas. Então, São Francisco de Assis vem trazendo a ideia da humildade, da pobreza. Santa Catarina de Sena foi lá, lutou para trazer o Papa que estava na França direto de volta para a Itália, que a sede papal não estava mais em Roma. Então, assim, quantas coisas, né, Deus suscitou no coração dos santos da igreja em tantos momentos de luta, em tantos momentos que a igreja precisava, para transformar aquela situação, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, nós vivemos isso. Eu sou católica, amo a minha igreja. Então, em cima da história, né, esses dias refletindo com esse meu amigo sobre quem Deus levantaria nesses tempos, né? Quem Deus levantaria? Quais seriam os santos dessa nossa época que Deus vai levantar para suscitar novos ares para a igreja? E Carlo Acutis, sim, com certeza é um destes nomes que Deus está levantando, porque incomoda a juventude. Mostra para nós, reafirma a passagem que está lá no livro de São João, capítulo 2, versículo 13b. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. E ainda no 14b, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. E isso, Deus levantando esse jovem santo, ele firma mais ainda essa palavra para nós, que nós também podemos viver isso. Carlo Acutis viveu numa época também nossa, uma época tão nova, tão recente, tão atual, e ainda assim ele foi capaz de viver uma vida de santidade. Com certeza teve seus momentos de tristeza, de queda, seus pecados, mas a vida fiel à Eucaristia, na igreja, na confissão, nos sacramentos, fez ele ser quem ele foi e ser o grande exemplo que ele é para nós hoje. Então nós não temos desculpa para não buscar a santidade. A santidade é uma busca atual. E não é porque eu tenho 15, 14, 12, 20, 30 anos que não é a minha hora de buscar a santidade, que eu vou buscar a santidade só quando eu tiver com meus 30, 40, 50 anos. Não! Hoje é o dia de eu mudar de vida, de eu buscar a santidade, porque jovens, isso para nós juventude desse tempo de hoje, de 2020, o Senhor nos escolheu porque somos fortes, porque vencemos o maligno. Padre Paulo Léo, misturando Paulo Ricardo com Padre Léo. Padre Léo falava assim, que se o jovem, né, tivesse a consciência da força que
que nós temos, se nós jovens tivéssemos a consciência da força que temos, nenhuma cerca nos seguraria, nada nos seguraria. Ele compara a nossa força com a força de um touro, que se o touro tivesse a consciência da força que ele tem, um pedacinho de arame, um pedacinho de madeira apodrecida no pasto não seguraria. E ele faz essa comparação. Então é nosso tempo de buscar a santidade, nas pequenas e nas grandes coisas, nas pequenas e nas grandes atitudes. Estar na presença de Deus, mudar de vida, mais do que nunca, é a nossa hora, é o nosso tempo. Jovem, eu vos escrevo, eu vos escolhi, porque sois fortes e vencestes o maligno. Então, nessa noite de hoje, né, que nós possamos clamar a intercessão de tantos santos jovens. Beata Chiara Lucci, uma beata muito linda, uma frase linda dela que eu tenho numa camiseta até, que era da época que a gente estava fazendo camiseta: eu tenho tudo, Deus me ama. Que o amor de Deus era tudo na vida dela. Uma jovem que chegou a reprovar na escola, só para vocês terem uma ideia. Então, é uma jovem como nós, que também morreu muito cedo pelo câncer. E nós temos qual desculpa para não buscar a santidade? Que a vida é difícil? Que o acesso à palavra de Deus é difícil? Que falar de Deus é difícil? Que ouvir uma pregação é difícil? Que ir na missa é difícil? Ah, por favor. Por favor, não vem com desculpa fiada, não vem com desculpa assim, ridícula. Vamos levantar a cabeça, tomar posse dessa palavra que a força do Espírito Santo está em mim, beleza? Bora lá, pessoal!